E aí, galera, bem-vindos à sequência aí dessas correções que a gente está fazendo da prova de 2023. Agora na questão 32, que começa falando assim: a pressão do propano dentro de um cilindro é de 1,5 atm. Aqui, a pressão inicial que eu vou chamar de P1 é de 1,5 atm, a temperatura é de 30 graus Celsius. Eu vou chamar de T1, que é a primeira temperatura. Aí ele fala o seguinte, ó, considerando que dentro do cilindro o propano se comporte como um gás ideal, que é importante também a gente salientar isso, tá? Ele afirma isso na questão, porque isso vai ser importante mais à frente. A pressão encontrada, tá? A pressão final, que eu vou chamar de P2, se o cilindro for aquecido a 400 graus Celsius, que eu vou chamar de T2, é igual a quanto? Olha só, gente, como ele pede, como ele fala na questão que o propano se comporta como um gás ideal, né? Então, e detalhe, ele não fala que é a transformação de volume. Todo o gás fica armazenado dentro daquele cilindro. Então, uma transformação que a gente chama de transformação isovolumétrica, de mesmo volume. Como é uma transformação isovolumétrica de mesmo volume, e nesse caso ele pede para considerar o propano como um gás ideal, então eu tenho que passar essas temperaturas que estão em graus Celsius para a temperatura na escala Kelvin, tá? Em Kelvin. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, olha, bem aqui. A temperatura 1 é 30 graus Celsius. Para passar para Kelvin, é só somar com 273, tá? 30 mais 273 vai dar 303, tá? É a nossa temperatura 1 na escala Kelvin. E 400 também, mesma coisa, só somar com 273, que vai dar 673 na escala Kelvin também. Tem que lembrar também o seguinte, que a relação pressão, temperatura e volume, ela se dá dessa forma, né? Pressão, volume e temperatura, se for inicial, é igual a pressão final vezes o volume final, dividido pela temperatura final. Só que na questão, ele não fala que o volume está variando. Como ele não fala, então vou ignorar esses dois volumes aqui e vou relacionar só pressão e temperatura, tanto inicial quanto final. Então, nesse caso, eu tenho a pressão inicial, eu quero saber a pressão final, eu tenho a temperatura inicial e tenho a temperatura final. Só colocar aqui na fórmula agora. P1 é 1,5, vou passar para cá. 1,5, tá? A temperatura inicial que nós vimos em Kelvin, tá? É 303. Isso aqui é igual, tá? A pressão final que eu quero descobrir, dividido pela temperatura final, que é 673. 673 está dividindo, eu posso passar para cá multiplicando. Então fica assim, ó, 673 vezes 1,5 dividindo para 303, ok? Isso aqui é igual à nossa pressão final. Então a pressão final é igual, fazendo essa propriedade aqui, essa relação matemática, nós temos o valor aproximado de 3,33 atm, ok? Alternativa correta da pressão final, letra B. Nesse caso aqui, gente, no dia da nossa revisão, os alunos que participavam do meu curso, no dia da nossa revisão, que foi num sábado ou na sexta-feira, não estou lembrado mais ou menos quando foi, mas foi um dia ou 2 dias antes da prova, nós falamos exatamente sobre essa fórmula. E eles acertaram essa questão. Se tu quer saber mais sobre isso no meu curso, entre em contato comigo, manda uma mensagem aí embaixo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o curtir, compartilha com a galera também e comenta se quiser tirar alguma dúvida. Grande abraço, pessoal, e até a próxima correção.